Existem fortalezas, como o pastor falou semana passada, que nos impedem de ter o conhecimento sobre quem Deus é. E aí eu pergunto para você, você conhece a Deus? Você conhece essa pessoa que a gente tem tanto falado aqui, que você tem tanto ouvido em tantos lugares? Você conhece de fundo, de fato, a fundo, de verdade, esse Deus, esse Jesus, esse Pai que tem sido pregado para você? Você poderia levantar sua mão lá na rua, falar para todo mundo, falar assim: eu conheço a Deus. Nossa! Você conhece a Deus? Existem maneiras de nós sabermos se conhecemos a Deus ou não. Não dá para ficar apenas nas nossas palavras. Não dá para dizer eu conheço a Deus, mas se isso não influencia nada fora de mim, se isso não transforma a vida de outras pessoas, se as outras pessoas não conseguem enxergar isso em mim. No Brasil hoje nós temos mais de 60 milhões de cristãos, entre católicos e evangélicos. Mas se você olhar, por um olhar bem crítico, bem racional, o que esses 65 milhões têm sido relevantes hoje para o Brasil? Vamos trazer para o nosso estado. Quantos cristãos existem no estado de Minas Gerais? Vamos trazer para a nossa cidade. Quantos cristãos existem aqui na nossa cidade? Quantos desses existem aqui? Quantas igrejas tem em Valadares? Você queria pegar o microfone agora. Quantas igrejas hoje, por metro quadrado, por rua, existem em Valadares? E o que essas igrejas têm sido de relevante para o seu bairro, para o seu quarteirão, para a sua cidade, para o seu estado, para o Brasil? Por que não acontece nada? Por que nós olhamos para Atos e vemos que poucas pessoas conseguiram mudar o mundo? E hoje nós somos mais de milhões. Não vou dizer que não fazemos nada, porque tem muita gente aí, tem igrejas que são muito pequenininhas, que estão sendo relevantes, mas fazemos muito pouco pelo número de pessoas que nós temos. Se você for pegar a estatística da igreja na Ásia, no Oriente, às vezes você vai encontrar 2%, 3% de crentes. Mas esses 2%, 3% são crentes de verdade. O que acontece no Brasil, nesses 60, 65 milhões, é que quando eu acredito que o IBGE vai fazer o censo, ou seja, quem for, chega com a pessoa e fala assim: você é o quê? Estou 6 meses sem ir na igreja. Põe aí que eu sou evangélico. Que eu assisto programa de rádio, eu assisto programa de televisão, eu ouço programa de rádio. Eu sou evangélico. Ou eu sou católico, seja o que for. Se nós dizemos que conhecemos a Deus e não somos relevantes, não trazemos transformação, alguma coisa há de errado. E em Coríntios 10, 2 Coríntios 10, na verdade, a igreja de Corinto, quando você for olhar o panorama da igreja de Corinto, o que aconteceu, o que estava acontecendo era isso. Era uma igreja, Corinto é um lugar onde tem muita movimentação comercial. Então, logo, a cidade, o povo tem alto poder, um alto padrão financeiro, porém, um baixo padrão moral. Uma cidade que rola muito dinheiro, porém com pessoas de baixa moralidade. E aí Paulo vai em Corinto, se eu não me engano em Atos 18, Atos 16 ou 18, Paulo chega em Corinto e ele passa, se eu não me engano, 6 meses pregando na sinagoga, ninguém se converte, ele não vê resultado nenhum na pregação dele. Ele fica meio triste, ele vai orar: Senhor, estou 6 meses aqui, e Deus fala para ele: Paulo, você não sabe, mas existem muitos meus aqui nessa cidade. Continua trabalhando, continua pregando, continua fazendo. E aí Paulo prega, o chefe da sinagoga se converte. E ali Áquila, Priscila, mais algumas pessoas ali em Corinto. Agora imagina você. Pega você aí, nós vamos fazer um culto aqui de envio, o pastor vai te enviar lá para Sodoma e Gomorra.
Você vai começar um trabalho lá, vai começar uma igreja. Você chega lá em Sodoma e Gomorra, um negócio feio, homem com homem, mulher com mulher. Imagina o trabalho que você ia ter naquele lugar. De tirar aquela mentalidade suja daquele povo, até que penetre a mentalidade do evangelho. Era mais ou menos isso em Corinto que estava acontecendo. Paulo pregando, mas o povo tinha um tipo de mentalidade, trazendo para aquilo que a gente quer falar. E aqui em Coríntios 10 vai dizer, o povo tinha fortalezas na sua mente. Existiam fortalezas que se levantavam contra o conhecimento de quem Deus era, que não deixava com que o povo conhecesse a Deus. E são esses tipos de fortalezas que não deixam que nós conheçamos a Deus. É por isso que você vê 5 anos, 10 anos, a pessoa a mesma coisa dentro da igreja. 20 anos, a pessoa tem a mesma atitude. Quantos estão entendendo? Estamos juntos? We are together. E aí eu pergunto de novo, você conhece a Deus? Existem 2 maneiras de você conhecer a Deus. Uma delas é aprendendo sobre Ele. Você pode ter muita informação, principalmente no tempo em que nós vivemos hoje, que a informação é muito rápida. Se alguém te enviar um áudio de 40 segundos, você não ouve mais, porque é muito grande. Se você é um vídeo, for muito chato no YouTube, você passa, tudo é muito rápido. Com a era da informação que nós temos hoje, nós temos ouvido muito falar sobre Deus. Ouvimos um programa de rádio, um programa de televisão, o pastor vem e prega, vou no YouTube, alguém fala para mim, tem um crente lá no trabalho que sempre põe música, toda hora nós estamos tendo informação sobre Deus. Mas eu te pergunto, é assim que nós conheceremos Deus? É tendo informação sobre Ele? Existe uma outra maneira de conhecer sobre Deus. O nosso conhecimento sobre Deus vem de uma raiz grega, que é aprender sobre. Eu quero conhecer a Deus, então eu vou ler um livro que fala sobre Deus, então eu vou assistir mais pregações, eu vou ouvir mais, eu vou acumular informação, porque nós temos uma mentalidade grega sobre ter informação sobre algo ou sobre alguém. Mas se você pega uma mente de um judeu, uma mente mais hebraica, ele vai pensar conhecer Deus, não ter informação sobre, mas se tornar um com aquela pessoa. E se você pega em Gênesis 4, eu estou repetindo isso, se isso não ficar na cabeça de vocês, eu vou continuar falando. Gênesis 4 vai dizer que Adão conheceu a Eva. Mas na verdade esse conhecer, o que ele estava querendo se referir? Ele estava querendo se referir a uma relação sexual. Os mais românticos, for make love, né? Fazer amor. E ele vai colocar aqui, a palavra que ele está usando é Adão conheceu Eva, mas o que ele quer dizer é que Adão teve uma relação íntima com Eva. Conhecer a Deus não é sobre o que eu tenho de informação sobre Ele, mas o quanto eu me torno um com quem Ele é. Quanto mais eu me torno um com Ele, mais eu estou conhecendo Ele de fato. E relacionamentos sempre vão me transformar. Toda vez que eu me relaciono com alguém, há transformação, há mudança. Lá na nossa cidade nós temos uma amiga, o nome dela é Najara, ela é do Ceará. Eu nem tanto, mas a Camila andava muito com ela. Teve um tempo que trabalhou com ela e andava muito. E aí esse negócio de mulher, é essa Najara que fala muito. Mulher, né? Então elas estavam tão perto, tão juntas, que a Camila passou a adquirir essa linguagem, né? Mulher, esse sotaque. E se você anda com alguém também, seja de fora, você vai, querendo ou não, pegar um pouco do sotaque dessa pessoa, se a influência dela for maior.
Por quê? O relacionamento com ela vai me mudar, vai me transformar. Eu vou pegar algumas características dela. Então, por que nós dizemos que nos relacionamos com Deus, quando na verdade não há transformação em nós, dentro de nós? Uma transformação que seja de dentro para fora. Por que nós levantamos as nossas mãos e falamos a um Deus, oramos a um Deus, falamos sobre Jesus, mas isso não é notório na maneira com que nós pensamos, agimos, falamos, naquilo que fazemos? Há algo de errado. O relacionamento com Deus tem que me mudar. O relacionamento com Deus tem que gerar transformação na minha vida. Conhecer a Deus é o quê? Eu saber sobre Ele ou me tornar um com quem Ele é? O que é mais comprometedor? Saber sobre Deus ou decidir me relacionar com Ele íntima e pessoalmente? O que vai gerar mais de você? O que vai gerar mais responsabilidade? O que vai gerar mais compromisso? É você apenas ter informações sobre quem Deus é ou decidir se tornar um com quem Ele é? Quando eu digo que conheço a Deus, eu tenho a plena convicção que a minha vida não é mais a mesma. Quando eu me relaciono com esse ser, com esse Senhor, com esse Pai, eu tenho a plena convicção que a cada dia a minha vida não é mais a mesma. Não tem como eu dizer que eu conheço a Deus se eu ainda ajo da mesma maneira. Não tem como eu dizer que eu conheço a Jesus se a minha mentalidade ainda é a mesma de sempre. 2 Coríntios 5:17 vai dizer: se alguém está em Cristo, se alguém está nele, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e apenas algumas coisas se fazem novas. É isso que diz? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e apenas algumas coisas se fazem novas. É isso que diz? Diz que tudo se faz novo. E o que é tudo? Alguém pode dizer para mim o que é tudo? Tudo é? Ei, escute. Tudo é? Tudo é tudo. Se eu estou em Cristo, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. Não é apenas a minha roupa que muda agora. Eu não vou agora vestir uma calça social porque foi apenas isso que mudou. Agora eu tenho que mudar minha roupa. Não. Aí eu conto, toda vez eu conto. Antes eu escutava Roberto Carlos. Quando eu estou aqui. Só que agora eu não posso mais escutar Roberto Carlos. Agora eu converti, eu tenho que escutar J Neto, né? Que é meio parecida a voz. Galera que é mais antiga, né? Que escutava Legião Urbana. Agora eu não posso, eu converti, tenho que escutar Catedral. Pelo menos que a voz é igual, dá para lembrar, né? Antes escutava Maria Gadu, agora escuta a Lorena Chaves. Não é apenas a sua roupa. Não é apenas a música que você ouve. Agora, quando você dá uma topada numa pedra, antes você chamava palavrão, agora você fala um misericórdia, um sangue de Jesus tem poder nessa pedra. Não é apenas falar misericórdia, glória a Deus, bênção. Não é apenas isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. O que é que se faz novo? Tudo. O que te compromete mais? Saber sobre Deus ou te tornar um com quem Ele é? Antes de eu casar, eu era solteiro, óbvio, né? E aí, antes de eu casar com a minha primeira esposa, e única, não tem outra, só tem ela, tá? Eu era solteiro e eu não queria saber muito da vida, não. Acordava 10 horas, 11 horas. E aí eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, tinha carro. Nesse tempo eu era da aeronáutica, ganhava bem.
soldadinho, comecei a malhar, ajudava nada em casa, nem sabia quanto que era a conta de luz, nada, não ajudava nada. Mas depois que eu casei, eu saí da casa dos meus pais. E quando a gente casa, a gente se torna um com a nossa esposa. O relacionamento que eu tive com a Camila, quando nós casamos, me mudou, me transformou. Porque a responsabilidade que eu não tinha, a visão de mundo que eu não tinha, eu tive que passar a ter. Agora, quando eu casei, eu senti na pele o que era ver uma conta de luz chegando em casa, uma conta de água, e aí você tem que ficar desligando a luz, né? Você sai dos negócios e fica desligando. Antes eu não estava nem aí, agora fica desligando a luz. Agora eu sei o que é ir no supermercado e você querer colocar um monte de coisa no carrinho e ver que o dinheiro não vai dar. E aí eu tenho que ser administrador. Eu tenho que pensar agora, não pode mais isso aqui é prioridade. O relacionamento com ela mudou a minha visão, mudou a minha atitude, me fez ser homem. Antes eu era macho, agora eu virei homem. Tive que ter responsabilidade, tive que mudar minha postura, porque o meu relacionamento me transformou. Quando nós nos relacionamos com Deus, a minha estrutura interna é mudada, o meu pensamento é mudado, a minha postura é mudada. Antes eu era menino, agora eu ajo como homem, eu falo como homem. Agora eu tenho uma postura diferente, porque o meu relacionamento com Ele está me mudando a todo dia. Eu olho para a Bíblia, eu olho para Ele, eu olho para a Bíblia como um espelho, eu olho aqui, eu vejo que eu preciso aprender a ser marido. Eu olho para Efésios 6 e eu falo, Jesus, me ajuda a ser esse marido aqui, que ame a minha mulher, que dê a vida por ela. Eu olho para a Bíblia como um espelho e eu olho e ela olha para mim e ela revela quem eu sou. E esse relacionamento vai dizendo quem eu sou e quem eu tenho que ser nele. Quem eu devo ser nele. Se de fato eu conheço a Deus e eu levanto a minha mão para dizer eu conheço a Deus, isso tem que ser notório naqueles que estão ao meu redor. Isso tem que ser relevante naquelas pessoas que estão ao meu redor. Porque senão eu sou só mais um. E aí eu quero deixar aqui sinceramente um desafio. Se você ainda não tem certeza que você é crente ou evangélico, seja lá o que for, não saia por aí dizendo que você é evangélico, porque você vai queimar o filme daquele que está querendo ser. Existem pessoas que querem viver isso de fato. Se você ainda não tem certeza, mas eu também quero te convidar, não fica na porta não, se lança, se joga, decida, eu quero isso. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Eu quero que esse Cristo faça algo na minha vida que eu não consegui fazer até hoje. Se o meu conhecimento sobre Deus não compromete a minha vida, o que na verdade eu tenho sobre Ele é uma teoria. Se eu digo que conheço a Deus, só que esse conhecimento não compromete a minha vida, não exige de mim tudo quem eu sou, o que na verdade eu tenho é uma teoria sobre quem Ele é. Eu apenas sei sobre Ele, eu apenas ouvi sobre Ele. Quantos estão entendendo? Abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios 6,16. Primeira Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Assim como o homem se une a uma prostituta, ele se torna um só com ela. Ou quando ele se une à sua esposa, à sua mulher, ele se torna um só com ela. Agora, quando um homem decide se tornar um com Deus, ele é um só espírito. Quando alguém decide se relacionar com Deus, ele se torna um. Quando eu decido me relacionar com Deus, eu me torno um com quem Ele é.
Isso me muda, isso me transforma, isso gera vida. Não só aquilo que está fora, mas aquilo que está dentro, as minhas estruturas internas, as minhas ideias, as minhas emoções. Compromete, 2 Coríntios 5,17, compromete apenas algumas coisas, compromete tudo. Repita comigo, tudo. Compromete tudo. Quando eu quero me relacionar com Deus, compromete tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Toda a minha vida tem que ser comprometida quando eu me relaciono com Ele. E era essa mensagem que a igreja de Corinto estava resistindo, justamente por causa das fortalezas. O que são fortalezas? São estruturas. São estruturas que vão sendo levantadas. Talvez um pensamento que você aprendeu a vida toda. Algo que foi colocado na sua mente, que você aprendeu isso. Você tem 20, 30 anos, você escutou isso. E quando você vem para o Evangelho, você ainda continua achando que isso é o correto, mas isso não é. E não é aquilo que eu falo, ou que o pastor fala, é aquilo que está na Bíblia. Vou pegar o exemplo da Paraíba, né? Ali a gente tinha uma cultura muito forte de homens que são autoritários com as suas mulheres. Isso eles aprenderam porque viram seus pais. Isso eles aprenderam por sua cultura. Mas é isso que a Bíblia diz que um homem tem que ser para sua mulher? Sim ou não? Então tem algumas coisas que nós aprendemos que continuamos a fazer, achando que estamos vivendo no Evangelho. Algum tipo de atitude, algum tipo de mentalidade, algum tipo de crença, algum tipo de valor que nós continuamos tendo, achando que isso tem a ver com o Evangelho. A gente vai chamar isso de sincretismo, quando a gente traz aquilo de lá e mistura aquilo que a gente está vivendo. Mas quando eu me relaciono com Deus, quando eu me exponho a Ele, Ele vai me dizendo aquilo que eu tenho que ser mudado. Ou você não pensa mais assim. Ele vai dizer para você, isso passou, isso não é assim. Não é assim que funciona no Evangelho. Não é assim que funciona no meu reino. O meu reino funciona de uma outra maneira. Nós temos uma cultura impetrada sobre nós, enraizada sobre nós, uma cultura de corrupção. Nós carregamos isso, uma cultura de corrupção, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. O jeitinho brasileiro de ser, de sempre querer se dar bem. O que é corrupção? É eu sempre querer me dar bem às custas do outro. Eu sempre quero me dar bem em detrimento da outra pessoa. Corrupção. Eu sempre quero na fila ali, dar um jeitinho de ganhar mais uns 2 lugares na fila. E aí a gente vem para o Evangelho e continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. São fortalezas que ainda estão dentro de nós, que nos impossibilitam conhecer a Deus, que nos impossibilitam nos relacionar com quem Deus é, porque a gente continua tendo esse tipo de atitude. Dá para a gente dizer por aí que a gente é crente, que a gente é evangélico, que continua tendo uma atitude de corrupção, continua querendo se dar bem às custas do outro. Eu terminei de ler um livro agora, de um homem, ele é da Índia, e ele estuda sobre esse assunto, sobre corrupção, sobre a raiz da corrupção ali na Índia. Se chama Verdade e Transformação, do Vishal, acho que é Mangalwadi o nome dele. E ele conta uma história muito interessante, que ele estava dando uma palestra na Índia, e eles estavam conversando por que o Ocidente cresceu tanto, por que a Europa cresceu tanto, Estados Unidos cresceu tanto. E aí, ele dando essa palestra, ele contou essa história. Quando terminou a palestra, um homem chegou para ele e falou: de manhã eu vou tirar leite na minha fazenda. Não, desculpa, minto. Ele estava contando essa palestra na Índia, mas essa história que ele contou, ele estava na Holanda. E aí ele na Holanda lá, com um amigo dele, eles foram pegar leite de manhã. Foram numa fazenda, e aí, quando eles foram entrando na fazenda lá, e aí ele viu que tinha bastante vacas assim, né, pastando, lugar bem bonito. E ele já notou a diferença, porque ele falou assim: na Índia não é desse jeito.
Na Índia é uma sujeira. E lá são as mulheres que mais trabalham do que os homens. Porque lá os homens, a cultura lá é poligâmica, né? Tem 2, 3, 4, 5 mulheres. Tinha, né? Na verdade agora, se eu não me engano, não está tendo mais. Mas em alguns lugares tem. E aí se a mulher vier falar alguma coisa para o homem, ele vai dizer assim, beleza, pega o beco. Tem mais 10 aí. Então logo a mulher não vai ter nenhum tipo de voz. Então quem faz esse tipo de trabalho, de limpar lá, tirar o esterco da vaca, é a mulher, tirar com a mão, põe no saco. Então as mulheres carregando, né, lata de água na cabeça, indo e tal, os homens ficam mais de boa. Porque isso é a cultura, né, que eles cresceram. E aí ele chegando na fazenda, chegou lá no lugar onde tirava o leite. E aí ele olhou que não tinha ninguém ali dentro. O indiano, né? E aí o rapaz, o holandês, foi lá, pegou o balde dele. E aí colocou, tirou o leite. Tinha uma caixa assim, registradora, o rapaz tirou. Colocou o valor, tirou a cédula, colocou lá o valor, tirou o troco. E colocou, e o indiano ficou assim... Ué, não tem ninguém aqui? Não tem uma vendedora e tal. Se fosse na Índia, a gente levava o leite e ainda levava o dinheiro ainda. Se fosse no Brasil, o que acontecia? Os caras levavam o leite, levavam o dinheiro, levavam a vaca. E aí o holandês falou para ele assim, esse é o problema de vocês. Por isso que vocês não crescem, porque a corrupção está enraizada na cultura de vocês. E aí o holandês falou para ele, imagina, se a gente soubesse que alguém estava roubando o nosso leite, o nosso dinheiro, eu teria que contratar, na verdade ele não, o dono teria que contratar uma funcionária. Ia ter que pagar um salário para a funcionária. Quem queria pagar o salário dessa funcionária? O consumidor que estava roubando. Mas já que o consumidor é corrupto, por que não o dono da fazenda não seria corrupto? De colocar leite na água, colocar água no leite, querer, né, dar mais volume para vender mais. Só que se ele fizesse isso, teria que ser contratado pelo governo os inspetores do leite. Quem queria pagar o salário dos inspetores do leite? O consumidor, nos impostos. Mas se o consumidor é corrupto, o dono da fazenda é corrupto, por que não o inspetor não seria corrupto? De querer uma propina lá para deixar passar o leite do fazendeiro. Então vocês entendem o ciclo que acontece da corrupção? De pessoas querendo se dar bem nas situações em cima de outros. Isso está na nossa raiz. Isso a gente fala com a boca aberta, né? Tem um jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Mas isso são fortalezas que se levantaram, que nos impedem de nos relacionar com Deus. Ou nos impedem de manifestarmos o nosso relacionamento com Deus. E essas fortalezas têm que ser quebradas. Esse tipo de mentalidade tem que vir ao chão. Porque o Evangelho não muda apenas a sua roupa, a sua linguagem, a sua vida aqui dentro da igreja. Ele transforma tudo. Eu não vou mais me dar bem no gato ali que tem na minha casa. Eu vou pagar mais sim, mas isso é o preço da vida que eu estou escolhendo viver, a vida do Evangelho. Por mais que ninguém esteja vendo, eu não vou fazer, porque isso é resultado do meu relacionamento com Deus. Por mais que eu tenha a oportunidade de me dar bem no trabalho, seja fazendo hora extra, de algum jeito ali que dá para burlar o sistema, eu não vou fazer. Porque o meu relacionamento com Deus diz que eu não tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso. É dessa maneira que nós seremos relevantes para o nosso Brasil. A começar em nós. Aponte seu dedo assim para cima. O meu é meio torto, né? Eu estou apontando para cima, tá, gente? Agora vire assim. E coloque no seu peito. Vai começar a partir de quem? De quem? Vamos falar mais alto. De quem? Começa a partir de você. Começa a partir de mim.
Não vamos ser daqueles que negociam valores. Não vamos ser daqueles que negociam princípios. Porque se nós dizemos que conhecemos a Deus, isso transforma a minha mentalidade. Isso transforma as minhas atitudes. Isso transforma a maneira com que eu faço as coisas. Isso deixa para trás. Isso era a antiga criatura que fazia. Agora a nova criatura faz de uma maneira nova. Porque o meu relacionamento com Ele compromete a minha vida. Compromete tudo. E o povo de Corinto estava resistindo a essa mensagem. Paulo estava pregando, mas eles tinham fortalezas. Eles estavam acostumados a cultuar, a ir a cultos, em que nesses cultos tinham várias pessoas se prostituindo. Eles estavam acostumados com outros tipos de crenças, de valores, de atitudes. E aí quando vem Paulo trazendo uma mensagem apostólica, uma mensagem de mudança, isso começa a chocar com eles. Isso começa a chocar com a maneira que eles tinham de pensar. É por isso que a mensagem não tem entrado na sua vida, no seu espírito, na sua alma. Porque ainda existem fortalezas que precisam ser quebradas. Ainda precisa estruturas que tem dentro de você que ainda te fazem se confundir você com o antigo homem. Ainda tem uma linguagem que sai da tua boca que te confunde com a antiga pessoa que você era. Ainda tem atitudes que você tem feito e tomado que estão te confundindo com o antigo homem que você era. A mensagem apostólica deve penetrar no seu coração. A mensagem apostólica deve penetrar na sua alma, no seu espírito e transformar tudo dentro de você. E essa mensagem apostólica, ela não vai deixar você acomodada. Essa mensagem apostólica, ela não vai deixar a sua vida tranquila e calma. Essa mensagem apostólica, ela não vai ser paternalista. Essa mensagem apostólica, ela não vai te colocar dentro de uma caixa. Você não vai ter uma vida tranquila, porque quando essa mensagem apostólica entrar dentro de você, ela vai mexer as suas estruturas. Ela vai fazer com que você se movimente. Ela vai fazer com que você não seja só um membro de igreja que vem domingo, escuta uma mensagem e segunda-feira esquece. Quando essa mensagem apostólica entrar dentro de você, ela vai fazer com que você desenvolva e cresça. Você vai sair do estágio de menino e vai virar homem. Uma pessoa madura. Uma pessoa que tem visão, que tem a missão, que sabe onde quer chegar. Quando essa mensagem entrar na sua vida, no seu espírito, ela vai te movimentar. Ela não vai deixar você parado nem quieto. Essa mensagem vai fazer com que você trabalhe na missão de Deus. E a mensagem apostólica, ela é isso. Ela é movimento, ela é desenvolvimento. Ela é dinâmica. Ela faz com que eu cresça, ela faz com que eu desenvolva, com que eu amadureça. Com que eu consiga chegar naquilo que Deus está planejando para mim. É por isso que nós não vemos desenvolvimento, porque estamos apenas, por causa das fortalezas, vivendo uma mensagem tranquila, que me deixa calmo no meu banco aqui dentro da igreja. Não, eu não preciso, evangelismo, eu estou muito conformado em apenas vir ao culto. Célula, não, o culto de domingo é suficiente. Eu saí da minha casa para vir orar, não preciso disso, deixa eu na minha. E aí eu quero te dar aqui um pulo do gato, quero te dar uma dica. Quando as pessoas falam mal de você, elas falam de você, elas não falam porque elas querem o teu mal. Quando você se movimenta e quando você acredita nessa mensagem, quando você está desenvolvendo e crescendo, as pessoas vão falar de você, porque na verdade o que você está fazendo vai expor o que elas não estão fazendo. Quando eu estou me movimentando, quando eu estou fazendo, quando eu estou ativo, as pessoas que não querem isso, elas vão dizer para você, ei, seja normal como eu sou. Você está me expondo, cara. Eu não quero trabalhar para Deus, eu não quero fazer isso. Eu não quero me envolver com evangelismo, com missões, eu não quero orar, eu não quero vir para os cultos, eu só quero ficar na minha. Então seja normal igual a mim. Quando a mensagem penetrar no seu espírito, ela vai fazer com que você cresça. E esse fogo, uma vez aceso, ele não se apaga. Como nós cantamos a canção, existe um fogo dentro aqui do meu peito, cerrado no meu peito, que não vai me dar descanso. Não vai me deixar parado, eu vou querer fazer, eu vou querer estar ativo no ministério.
Eu vou ter paixão por aquilo que eu faço, eu vou ter amor por aquilo que eu faço. Não somente para cumprir uma obrigação, porque há algo dentro de mim que me movimenta, com que faz eu falar sobre quem é Jesus, com que faz que eu queira falar para Ele, a todas as pessoas, a todos os momentos. Mas existem fortalezas que precisam vir ao chão. Se vocês não estão avançando, se você ainda não está conhecendo Deus como Ele quer que você o conheça, é porque existem fortalezas que precisam ser derrubadas. E essa fortaleza só vai ser derrubada quando a mensagem apostólica do Evangelho do Reino entrar no seu espírito. Queria te convidar a ficar de pé. E se você é essa pessoa que quer conhecer a Deus, que quer se relacionar com Ele, queria te convidar a vir aqui à frente. Vem aqui à frente, nós queremos orar sobre você. Se você quer romper essas estruturas que ainda tem dentro de você, a mentalidade, a visão, a maneira de agir. Deus, eu quero me relacionar mais com quem você é. Vem aqui na frente. Esse já é o seu primeiro passo. Eu sei, talvez você esteja com vergonha. Talvez você não quer se expor. Mas o primeiro passo é você se expor. Deixa o que vão falar de você, deixa rir, deixa pensar. Mas o primeiro passo é você se expor. E dizer assim, Deus, eu quero. E não só dizer, Deus, eu quero, mas eu vou fazer algo. Eu vou começar a partir de hoje. Eu quero viver aquilo que você tem para mim. Eu quero viver aquilo que você está sonhando. Eu quero entrar de cabeça no seu reino, como nós cantamos, Deus, eu quero nadar, eu quero ir mais fundo. A gente se alegra, a gente pula cantando, eu quero nadar, eu quero ir mais fundo. Mas quando é hora de fazer, a gente não faz. Nós não oramos, nós não lemos, nós não nos comprometemos. Os cultos de quinta-feira, às vezes vem poucas pessoas, porque a gente prefere fazer outra coisa, senão vir à igreja. Tá, eu sei, você tem trabalho, faculdade, você chegou cansado, tá? Mas a transformação vai começar a partir de quem? Então eu quero te convidar a vir aqui à frente, vem aqui à frente. Pai, nós queremos conhecer você. Jó capítulo 42, versículo 5, vai narrar a história de um homem que diz que conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Existia um homem que conhecia a Deus apenas de ter informações sobre. Mas a partir daquele momento, ele conhecia a Deus de ter um relacionamento íntimo e pessoal. A decisão está nas tuas mãos. Se você quer ficar apenas com as informações que você tem sobre quem Deus é, ou se você quer conhecer Ele mais fundo, mais profundo. Mas para essas pessoas aqui na frente, eu já digo para vocês, conhecer a Deus vai te comprometer uma vida. Conhecer a Deus vai te comprometer tudo o que você tem, tudo o que você é. Vai exigir de você responsabilidade, vai exigir de você compromisso, vai exigir de você transformação interna, transformação profunda. Mas eu já quero dizer para você que vai valer a pena. Vai valer a pena cada minuto que você investir buscando nessa corrida conhecer a Deus. Vai valer cada momento, assim como valeu para a minha vida. Cada momento em que eu me debruçava na Bíblia, cada momento em que eu estava no ônibus e eu orava dizendo, Deus, não deixa chegar no meu trabalho porque eu quero ler mais a Bíblia. Cada momento em que eu investia em oração, nas madrugadas, valeu cada minuto em que eu me lancei. Porque hoje eu posso dizer que conheço a Deus, não de maneira soberba e altiva, mas porque as minhas estruturas foram mudadas. Eu consigo olhar para trás e não me ver mais. Eu consigo olhar para trás e não conseguir mais comparar quem eu era com quem eu sou hoje.